Salve, salve, areneiros e areneiras! Salve, salve, família Arena! Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal para falar a respeito da situação do Thiago Carpini, a lista de relacionados do Vitória para o jogo diante da Universidade Católica e também falar a respeito da situação do atacante Renato Kaiser. Me chamo Ítalo Oliveira, sou aqui do Arena Rubro Negro, produzo conteúdo há 16 anos na internet e por isso gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo, dá aquela fortalecida. E agora a gente vai falar sobre as notícias do Leão. Primeiramente, sobre o técnico Thiago Carpini. Por enquanto, segue prestigiado no comando técnico do Sport Clube Vitória. A delegação rubro-negra viajou para Quito, já fez a sua viagem, vai passar praticamente o dia todo viajando, chega lá mais tarde, amanhã treina no CT do Alcas. Depois, o jogo joga contra a Universidade Católica na quarta-feira, às 21h30, jogo válido pela Sul-Americana. Última rodada. O jogo será no mesmo horário de Defesa e Justiça Cerro Largo. E o Vitória, o Vitória lá em Quito, o horário 19h30, quase que fala uma besteira, mas enfim. O jogo em Quito é 19h30, aqui para Salvador, 21h30. Aí o Vitória viaja na quinta-feira para Quito, por volta de 4 horas da manhã, passa o dia todo viajando. Na sexta-feira, treina no CT do São Paulo. Sábado, treina de novo no CT do São Paulo, para no domingo jogar diante do Corinthians em Itaquera. A partir daí, do que ocorrer nos dois próximos jogos, o treinador Thiago Carpini pode, de fato, deixar o Vitória. Mas por enquanto segue prestigiado, mas a pressão externa, a pressão da torcida, já começa a causar incômodo tanto na diretoria quanto na comissão técnica. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso aí ao longo da semana. Mas o fato é que, por enquanto, Carpini permanece. Por enquanto. Não sabemos o que é que pode acontecer nesta viagem. Uma outra informação que eu trago a respeito da lista de relacionados do Vitória. Já adianto que Michael Jesus e Renato Kaiser não estão. Vou explicar o caso dos dois daqui a pouco. Lista de relacionados do Vitória: Lucas Arcanjo, Fito e Davi Cardoso. Gabriel realmente vai ser do Vitória. Laterais: Claudinho e Gemerson, os dois disponíveis. Zagueiros: Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Cauã. Volantes: Gabriel Baralhas, Ricardo Hila e Ronald. Meias: Mateuzinho, Wellington Rato. Atacantes: Fabre, volta à lista de relacionados. Carlinhos, Eric, Gustavo Mosquito, que é Gustavo Silva, que é o Gustavo Mosquito. Janderson, Lucas Braga, Oswaldo, Léo Pereira, Carlos Eduardo e Felipe Cardoso. Então essa é a lista aí do Vitória. E assim, William Oliveira, William Oliveira, Neres, Cáceres e Hugo seguem fora por conta de lesão. Então os jogadores estão fora. Com relação a Michael Jesus e Renato Kaiser, não foram inscritos. Principalmente o Renato Kaiser chama atenção, né? Daqui a pouco eu vou explicar o caso desses dois jogadores, mas o Renato Kaiser ele vai para São Paulo depois, se reúne a delegação depois para o jogo diante do Corinthians. O que foi que aconteceu com o Renato Kaiser? O Vitória, na época de inscrição de Sul-Americano, o Vitória mandou 48 nomes. A lista completa, você poderia mandar até 50. O Vitória mandou 48 na época. E não poderia substituir, não pode aumentar depois. É 48 até o final da competição. Você pode no máximo substituir 5 de uma fase para outra. Embora na época da contratação tenha sido falado que o jogador, que o nome do jogador foi enviado na pré-lista, na verdade acabou não sendo enviado e o jogador não foi inscrito. Então assim, ele ficou fora diante do Cerro Largo. Ele ficou fora diante do Defensa e Justiça do Cerro Largo e do jogo de volta do Defensa por uma questão física, porque estava lesionado. O jogo do Cerro Largo estava disponível fisicamente, não estava 100%, mas ele não poderia ir de fato para o Uruguai porque ele estava lesionado, não estava inscrito. E para o jogo de quarta-feira ele está disponível fisicamente, só que ele não foi inscrito pelo Vitória. O que é que isso impacta, Ítalo? A princípio, nada. Porque caso o Vitória classifique, o Vitória pode substituir algum dos nomes que já está escrito. Por exemplo, o Thiaguinho que está lá, o Vitória pode substituir o Thiaguinho por Renato Kaiser. Pode fazer isso daí no futuro. Mas, assim, é estranho, né? Porque você contrata o atacante, o jogador vem próximo ali da fase de inscrição, ele foi anunciado no dia 2, mas no dia 1º já tinha documentação, ele poderia ter sido enviado na pré-lista. E você chega no jogo decisivo da Copa Sul-Americana e o seu atacante não está disponível. Por que não está disponível? Porque você não escreveu. Estranho, né? É um negócio assim, no mínimo estranho. Mas uma estranheza aí dessa diretoria de futebol do Vitória.
o Renato Kaiser acabou ficando de fora. Então você vai para o seu jogo decisivo, um jogo que a diretoria trata como sendo um dos grandes jogos da temporada, trata como sendo aquela partida que o Vitória pode classificar para o playoff sem seu artilheiro, porque simplesmente não foi inscrito. Aí fica difícil, né? Então, assim, essas são as informações a respeito de Renato Kaiser, lista de relacionados, sobre a situação de Carpini. Essas são basicamente as últimas notícias do Vitória, porque o Vitória hoje está viajando, então o dia é mais parado. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. O que, é que você achou a respeito de Renato Kaiser não ser relacionado? E sobre Carpini? É fora Carpini? Para mim, na minha opinião, já deu. Carpini já tá com validade, a validade já venceu. Não tem mais para onde evoluir o trabalho, o limite dele já chegou. Então, para mim, já foi. Inclusive, na live de mais cedo, eu dei 5 nomes aí que podem, de repente, ajudar o Vitória. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Carpini fica ou Carpini sai? Comenta aqui embaixo. Também quero que você comente a respeito de Renato Kaiser. O que, é que você achou dele não ser inscrito? Valeu, turma! Muito obrigado por tudo. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa seu like. Se você chegou aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha, hype esse vídeo, dá aquela fortalecida e já fui!